Bandeirantes denuncia. Agostinho Teixeira denuncia. Ô, Datena, quantas vezes você chamou atenção aqui, nós falamos que esse período de pandemia, além das perdas, das tragédias familiares, desse sofrimento todo, quantas vezes a gente falou que ia ser usado para muita gente ganhar dinheiro fácil por causa dos contratos emergenciais, né? Quantas vezes a gente falou isso aqui? Muitas. Foi a primeira coisa que eu ouvi falar quando fizeram o contrato emergencial. Não foi fora do Brasil, não. Porque os países começaram a fazer contrato emergencial. Aí nós comentamos, com base numa matéria que você tinha feito, de um determinado político, eu não me lembro quem é, faz tempo, mas a maioria faz isso, que ele deixava sempre entrar em fase emergencial, porque cai a licitação, o cara põe quem quer. E aí, se ele põe quem quer, ele leva o que ele quer. Isso quando começou a acontecer lá fora. Com base naquela denúncia que você tinha feito, falei, olha, pô, no Brasil isso aí é usual. Lembra que você falou daquele caso e tal? E a gente até comentou, falou, não é possível que os caras vão fazer isso com gente morrendo. Pois não é a que fez e deve continuar fazendo? É isso, e continua fazendo mesmo, e a gente vai aperfeiçoando esse esquema criminoso, né? Criminoso. Porque não só se continua renovando contratos de forma emergencial, sem licitação e tal, isso tanto no combate à pandemia, na parte da saúde pública, quanto também na outra parte mais trágica, que é a morte provocada pela pandemia no serviço funerário. Isso continua acontecendo aqui em São Paulo. E não só isso, estão renovando o contrato em caráter de emergência com empresa que está sendo investigada, inclusive. Empresa que é alvo de apuração, que está sob suspeita por usar indevidamente o dinheiro público. Não só não foi afastada, como tem o seu contrato renovado com a Prefeitura de São Paulo. Isso aconteceu com uma empresa chamada FVB, locadora de veículos, que é a empresa, na verdade, que presta o serviço para o serviço funerário. Ela aluga os carros e fornece também os motoristas que fazem o transporte dos cadáveres para a Prefeitura de São Paulo, para o Serviço Funerário Municipal aqui da capital. E essa empresa está com uma investigação, está sendo alvo de uma apuração, ela e outras, por parte da Controladoria Geral do município, exatamente pelo fato do que a gente denunciou aqui há quase 2 meses, daquele esquema que envolvia aquelas clínicas de tanatopraxia, que são aquelas clínicas que preparam os corpos dos mortos que vão ser sepultados. E essa tanatopraxia, vale sempre lembrar, né, Datena, é um procedimento que é usado em pouquíssimos casos, só quando o sepultamento vai acontecer depois de horas e mais horas, porque o corpo vai ser transportado para uma outra cidade, eventualmente para um outro país, aí o corpo precisa ser preparado para ele ter condição de aguardar tanto tempo. Na maioria esmagadora dos casos, essa é a preparação do corpo não é necessária, não deve ser feita, muito menos feita com a conivência do Serviço Funerário Municipal. E a gente mostrou aqui, já há quase 2 meses, que há um esquema entre algumas clínicas dessa preparação de corpo com motoristas do Serviço Funerário Municipal. As empresas pagam uma parte, pagam uma caixinha, uma comissão para esses motoristas, caso eles induzam as famílias a levar os corpos para essas clínicas. Uma delas, que foi denunciada aqui pela Rádio Bandeirantes, foi a clínica Infinity. Para lembrar rapidinho, eu entrei em contato com essa Infinity dizendo que eu era motorista do serviço funerário e ela fala claramente que existe uma comissão para quem induz as famílias a pagarem mais por esse serviço desnecessário. Vamos lembrar. Infinity. Oi, bom dia. Bom dia. É clínica de Tanato, né? Exato, exatamente. Tá. Eu estou começando agora aqui no serviço funerário, eu sou motorista. Eu tô com uma família aqui. Se eu vender uma Tanato por 1.500, quanto que eu recebo? Metade. Metade? Exato. A comissão é sempre metade, mas tem que falar para a família do valor do carreto. Tem que falar para a família que vindo para a clínica tem uma segunda remoção. Aí a família tem que estar ciente desse valor, que vai ser cobrado a mais. Quer dizer, a família ainda tem um gasto a mais, que é esse segundo carreto para levar aí para a clínica. Exato. Tem que ser pago novamente. Bom, isso nós já mostramos, já denunciamos, repito, isso inclusive motivou a abertura de um processo, de uma apuração na Controladoria Geral do município, só que entre os investigados, além da clínica Infinity, dos motoristas do serviço funerário,
Está sendo apurado também o contrato feito com essa tal dessa FVB locadora de veículos, porque claramente ela está envolvida também nesse esquema, já que são os motoristas dela que participam desse esquema. E depois da denúncia, nós recebemos o contato de alguns desses motoristas que trabalham essa FVB locadora de veículos, que é uma empresa privada contratada pela prefeitura. E segundo um dos motoristas que concordou em falar com a gente, ele não vai ser identificado para não sofrer retaliações, ele confirma que de fato há esse esquema com as clínicas de tanatopraxia, mas diz que eles são obrigados a fazer esse esquema pela direção da empresa de locação, dessa FVB. E fala que o contrato dessa FVB, essa locadora de veículos, que venceria agora em março, até por causa das denúncias em que ela está envolvida, esse contrato venceria em março, mas foi renovado em caráter de emergência por mais 6 meses. Vamos ouvir o que diz esse motorista, que inclusive está deixando a empresa por causa dessas denúncias. A gente é obrigado a levar nessa clínica Infinity. Se você levar um óbito em outra clínica, você é demitido por justa causa. Porque os carros lá são todos rastreados para saber aonde o motorista está rodando e para onde o motorista parou com o carro. E agora eles fizeram um contrato emergencial com a FVB locadora novamente, alegando que a pandemia do Covid-19 estava precisando de mais carros. Quando na verdade eles colocam os carros lá e não roda todos os carros. É só um contrato emergencial só para acrescentar mais valor para essa empresa, essa FVB locadora. E ia ser até março que era para ela sair fora da prefeitura. Só que não saiu. Foi prorrogado mais tempo o contrato dela, por 6 meses. Então a máfia é muito grande, vocês não têm nem noção do tamanho dessa máfia que é. Só mesmo assim, uma denúncia bem detalhada mesmo, para o pessoal começar a tomar noção da proporção da máfia aqui, tá? Nesse serviço funerário. Pois é, a gente confirmou então, da Tene Ouvintes, quem está acompanhando a gente no nosso canal no YouTube, está vendo aí esse informe, essa nota, que é, na verdade, a confirmação da contratação. Só um detalhe. Diga aí. Ontem morreram só de Covid 424 pessoas em São Paulo. Só de Covid. Fora as outras mortes provocadas aí. Entendeu? Então é o momento ideal para a funerária e de tanato e prefeitura meterem a mão. É isso mesmo. Eles têm um argumento perfeito para justificar coisas que, na verdade, não tem nenhum interesse público. Nenhum interesse público, apenas interesse de pessoas que querem aproveitar essa fase para ganhar mais dinheiro. E esse documento fala claramente que foi, agora no comecinho desse mês de fevereiro, foi prorrogado por mais 6 meses o contrato em caráter emergencial, portanto sem licitação, para o fornecimento de 10 carros funerários por essa FVB locadora de veículos. 10 carros por 6 meses ao preço de R$960 mil. Lembrando que essa FVB locadora, que já presta esse serviço aqui para São Paulo, está sob suspeita. O contrato dela, o anterior, está sob análise da Controladoria Geral do município e ela não só não teve o contrato suspenso, não só encerrou a sua atividade em março, como previa o contrato, mas, além disso, ganhou mais 6 meses de lambuja. Mais 6 meses de lambuja para fazer o serviço da funerária aqui de São Paulo, do serviço funerário aqui de São Paulo, pelo valor de R$960 mil por 10 veículos. Para encerrar, a gente continua tentando falar com o superintendente do serviço funerário, o doutor Dario Barreto, que foi aquele que não quis falar, bateu o telefone na cara da gente e tal. Até tinha separado essa sonora, mas eu não vou nem colocar para não chatear mais. Ele continua não respondendo, tentei falar com ele agora pela manhã. Ele disse que mandou avisar que estava em reunião, que não poderia atender o senhor Dario Barreto, superintendente do serviço funerário. O telefone dele está morto. Já foi dessa para melhor. O telefone dele está morto. Mas ele é bem vivo, viu? Mas ele é vivo, o que eu ia dizer. O telefone é morto, mas o telefone é vivo. Ele está vivo. Ele é vivíssimo. E a gente espera que ele continue assim. E vivo responda pelas irregularidades que eventualmente ele esteja cometendo. Aí eu já não garanto. Aí já não dá para. Aí já é um pouco demais, né? Agora, eu não sei se terminou, mas
por que renovou em caráter emergencial? Por exemplo, as instituições que prestam serviços à Prefeitura de São Paulo, tem o IABAS que presta serviço desde a época do Haddad. Não vai ser em caráter emergencial, vai? Vai ter licitação, não vai? Então, vai ter licitação e é aquele esquema que a gente está de olho, né? A hora que a prefeitura colocar... Não, mano, não somos nós que devemos estar de olho. Quem está de olho tem que ser Ministério Público, Polícia, e o Ministério Público está em cima. O Ministério Público aconselhou o Edson desaparecido a encerrar imediatamente o contrato porque havia evidências criminosas desse Abas agindo não só aqui, mas no Rio de Janeiro. Aí o Edson Aparecido, que tem um coração enorme, ele não tem doença de Chagas, mas tem um coração enorme, foi lá e, preocupado com os funcionários do IABAS, pediu uma prorrogação de mais 90 dias. Tá? Mas vai ter licitação, nós descobrimos que vai ter licitação agora, exatamente do dia que ele pediu até o início da licitação, dá direitinho os 90 dias. Uma mera coincidência. Eu não sei, o Edson Aparecido falou aqui na rádio, depois disso? Ele falou aqui na rádio? Falou, mas que eu saiba... Deu entrevista? Deu, mas que eu Ele saiba... deu entrevista? Que eu saiba não falou sobre o IABAS, não. Não falou sobre IABAS? Não, sobre IABAS então não falou. Por que entrevistaram o Edson Desaparecido? Porque ele apareceu para ligar aí, para pedir para dar entrevista aqui na rádio. Ele pediu para dar entrevista aqui na rádio. E ele que me desafia a dizer que eu estou mentindo. Liga agora aqui o Edson Aparecido, se você não pediu para dar entrevista aqui na rádio. E aí foi falar em outro programa, em vez de falar aqui. Entendeu? E ninguém perguntou para ele do IABAS. Não. Aí também é sacanagem, não. Aí também é sacanagem, não. Eu queria que ele ligasse aqui, eu queria que ele falasse sobre o IABAS só. Entrevista inteirinha sobre IABAS e o coração grande dele, com a preocupação dele com os funcionários aí do IABAS. É para saber se ele já foi informado que o IABAS já mudou de nome, né? Porque até então não sabia também, não sabia que tinha mudado para Instituto Saúde Talvez se Brasil, ele não mudou de nome. Brasil Saúde. Pode ser que ele. Vai ver que ele mudou de nome também. Pode ser. Olha, é uma possibilidade. Se continuar desse jeito, ele vai ter que mudar de nome. É isso aí. Bom, não é? Talvez seja uma boa medida. Só para concluir, em relação aos carros do serviço funerário, a gente tentou falar também com os representantes dessa FVB locadora de veículos, mas infelizmente toda a direção da empresa estava reunida e não pôde nos atender. Se esse Edson Aparecido ligou na Bandeirantes para falar sobre o IABAS, por que não falou sobre o IABAS quando deu entrevista sobre o IABAS aqui? Belíssima pergunta, hein? Perguntando para você, você tinha que responder, você ficou o dia inteiro aí. Talvez ele não tenha uma resposta para isso. Você não tem clima em casa, você ficou o dia inteiro aí. Talvez ele não tenha uma Eu boa resposta. também não tenho, porque eu fico o dia inteiro. O que é? Não, talvez... ele não pode ter uma boa resposta. Quero saber por que não perguntaram para ele. É verdade. Quem entrevistou tinha que perguntar, ué. Ele estava com algumas dúvidas. Ele não ligou aí para falar do IABAS? Falou do IABAS. Não sei se foi ele que ligou, se nós ligamos. Ligou, né? Ligou, porque eu fiquei sabendo que ligou. Então ligou. Ele ligou, não foi para um só, não. Ligou para 2. Rapaz. Ligou para 2, mas eu não posso comunicar para quem ligou, porque... Seria uma quebra de sigilo parlamentar e eu seria mandado embora. Essa indiscrição você não faria jamais. Mas ele estava com algumas dúvidas. Eu não sei se eu não faria, não, viu? Não é o caso de fazer. Começar a mexer o saco, eu faço. Não, agora não. Mas olha, meu irmão. Eu não sou cofre para guardar a língua dentro da boca, cara. Se eu fosse cofre, eu guardava a língua dentro da boca. Bom, para mim ele não ligou. E ele tem meu telefone. Eu vou até checar aqui, mas não ligou, não. O Edson Aparecido não ligou, não. Eu também não vou falar para quem ele falou, para quem ele ligou.